Bem-vindo de volta. Hoje a gente recebe o Sean Fu, analista de mercado, especialista em China e a pessoa certa para falar sobre ouro. Eu vou deixar um link na descrição. Obrigado por voltar ao programa. Claro, Glenn Giesing. Plainsmemissicla. Então, a guerra contra o Irã, como a maioria das guerras dos Estados Unidos, tem um propósito geoeconômico muito forte. A ideia é fortalecer a posição americana nos mercados globais. E como a gente sabe, uma das principais fontes do poder econômico dos Estados Unidos vem do privilégio exorbitante de ter o dólar como moeda mundial. E eu queria saber, como você vê o papel do dólar nessa guerra atual contra o Irã? Aliás, também nas guerras contra a Venezuela, a Rússia e outros países. Mas especialmente no caso do Irã, de que forma o dólar americano está sendo usado ou tentado ser fortalecido? Olha, eu acho que o dólar americano não vai se valorizar. Na verdade, ele deve se desvalorizar nos próximos meses e nos próximos anos. Agora, o problema com a guerra no Irã é que, primeiro, os Estados Unidos não parecem querer acabar com ela. A gente já viu várias vezes o Trump dizendo que o exército iraniano foi destruído, que o acordo vai ser assinado, mas mesmo assim, nas últimas 48 horas, vimos eles atacarem o Irã 5, 6, 7, 8 vezes. E o problema disso é que os gastos com a guerra só vão aumentar. Esse é só um lado da equação, certo? A dívida nacional dos Estados Unidos acabou de ultrapassar 39,5 trilhões de dólares. E isso simplesmente não é sustentável. Mas o problema com essa guerra é que ela convida diretamente o Irã a escalar o conflito. E como todo mundo sabe, o Irã tem a Carta de Hormuz na mão e vai repetir o que fez nos primeiros 60 a 90 dias. Eles vão atingir com força todo o Golfo, todas as regiões produtoras de petróleo por lá. É por isso que estamos vendo tantos ataques ao Kuwait, ao Bahrein e também à infraestrutura de petróleo. Agora, o que acontece quando se decide fechar o estreito de novo? O preço do petróleo dispara. E é por isso que estamos vendo o barril subir de $70 de volta para 90. E muito provavelmente, vamos acabar chegando aos 3 dígitos no preço do petróleo. É aí que eu acho que o Trump realmente não entende o quão delicada é a situação. O problema com o preço do petróleo mais alto agora é que isso traz o risco de um colapso do consumo. As pessoas ficam mais pobres, não conseguem gastar, e ao mesmo tempo, isso provoca juros altos no mundo todo. Por um lado, juros mais altos vão levar o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, a aumentar ainda mais as taxas lá na frente. E em segundo lugar, conforme os juros sobem, o que acontece? A dívida nacional vai ficando cada vez mais próxima de um possível calote. Com o tempo, isso vai desestabilizar o dólar no mundo inteiro. E os países? Bom, basta olhar para os rendimentos dos títulos, certo? Eles estão subindo. Isso significa que os investidores estão dizendo: se vocês querem que a gente segure os papéis dos Estados Unidos, a dívida americana, vão ter que nos pagar mais. E estamos num caminho insustentável que pode levar mais cedo ou mais tarde a um calote. Olha, eu acho que essas são as duas coisas mais dolorosas que os iranianos estão fazendo. Ou seja, destruir as bases americanas na região. Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Jordânia, Iraque. Eles devem atingir Omã também. Mas além disso, fechar o Estreito de Hormuz, claro, o que afeta o petróleo e os fertilizantes. Mas de que forma isso está afetando? Você mencionou a falta de confiança agora na dívida dos Estados Unidos. O que está acontecendo no mercado de títulos americanos? Certo. Eu acho que existem 2 áreas fundamentais sobre as quais a gente precisa falar quando o assunto é a dívida dos Estados Unidos, certo? Primeiro, é a questão da confiscação dos ativos iranianos. A gente viu o que aconteceu lá em 22 e 23, o que aconteceu com os ativos russos. Foi um caso em que 300 bilhões de dólares simplesmente desapareceram.
E agora estamos vendo muitas outras confiscações acontecendo. As criptomoedas iranianas também foram confiscadas, como o Scott Bessent comentou recentemente. Além disso, existem termos bem estranhos quando se fala em ativos congelados. O Trump chegou a dizer algo como: nós vamos liberar os fundos iranianos, mas esses fundos vão ser usados para comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos, certo? Então agora existem condições e limites impostos sobre os ativos americanos ou iranianos. Eles estão congelados, e para conseguir um aumento, é preciso comprar um produto americano. Isso por si só gera muita insatisfação e muito medo em vários países ao redor do mundo. Agora, por outro lado, a gente começa a ver uma quebra de confiança em relação ao dólar. E não é só por causa da sua utilização como arma política. É também pelo acúmulo constante de dívidas que se somam ao peso nacional atual, além do fato de que os Estados Unidos simplesmente não conseguem parar de sustentar os mercados enquanto continuam expandindo a infraestrutura de inteligência artificial. O que está acontecendo agora é que o déficit está subindo muito e, ao mesmo tempo, a barreira tarifária está desmoronando. Então, a gente entrou num ciclo bem estranho, em que os Estados Unidos precisam importar mais para manter a economia crescendo e permitir que essas grandes empresas de tecnologia continuem reinvestindo no próprio país. Mas, ao mesmo tempo, os custos estão subindo, porque o preço do petróleo está aumentando. Então, os Estados Unidos estão presos num ciclo vicioso de gastos, em que não conseguem parar, mas precisam gastar cada vez mais. E o Trump também não consegue parar a guerra, porque ele quer impor suas exigências ao máximo. E o Irã também não está tirando o pé do acelerador. Tudo isso não é um bom sinal para a economia americana, para o dólar e nem para o mercado. Você mencionou um comentário do Scott Bessent, e eu achei isso interessante, porque você me enviou uma entrevista com ele. E bom, o motivo de eu ter achado interessante é que as elites da mídia política costumam vender todas as guerras como se fossem, digamos, uma nova missão civilizatória, um esforço altruísta para defender as liberdades humanas pelo mundo. É assim que todas as guerras são apresentadas ao público. Mas o Scott Bessent, quando falava sobre a guerra com o Irã, também fez comentários sobre a guerra contra a Rússia e o Irã, o sequestro do Maduro e, enfim, um novo projeto colonial que eles têm em andamento por lá. Qual foi a sua impressão dessa entrevista? Por que você mencionou o papel do dólar? E por que isso era um objetivo central? Certo. Eu acho que o Scott Bessent acabou de fazer uma grande missão e acho que ele acabou de expor todo o plano. Ele basicamente revelou o privilégio exorbitante do dólar e porque, no fim das contas, manter o sistema do petrodólar ainda é algo muito importante. Durante a entrevista, ele chegou a dizer que futuros acordos de paz com o Irã exigiriam que o país precificasse suas exportações de petróleo em dólares e não em yuan chinês ou qualquer outra moeda. E também explicou como pretende convencer os russos a vender o petróleo deles em dólares para trazê-los de volta para o sistema global do dólar. O problema disso é o seguinte: quanto mais o comércio de petróleo, e o comércio global em geral, deixa de ser feito em dólares, mais isso desmonta todo o mecanismo de reciclagem, em que os países acumulam superávit comercial, recebem dólares e depois reinvestem esse excedente em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. No passado, isso foi um grande motor de crescimento para os Estados Unidos, mas agora é ainda mais urgente. Recentemente, o Bessent deu uma entrevista dizendo que acredita que os Estados Unidos vão vencer a corrida da inteligência artificial e que o país vai dominar a capacidade de computação em IA. Hoje, os Estados Unidos têm cerca de 60% do mercado, mas ele disse que o objetivo é chegar a 80%. E para chegar a 80%, é preciso construir uma quantidade enorme de data centers. O problema é o dinheiro. De onde vai vir esse dinheiro? De onde vão sair os recursos? Os Estados Unidos estão praticamente quebrados, e não dá para simplesmente imprimir mais dinheiro sem causar um desastre. Então só existem duas opções:
Uma é conseguir que os investidores domésticos coloquem muito dinheiro nisso. Mas a opção mais comum é atrair capital do resto do mundo. Fazer com que investidores estrangeiros coloquem dinheiro nos mercados americanos, especialmente no mercado de títulos, comprando os bonds. E é aí que as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Agora, se você é um investidor estrangeiro e quer aplicar em ativos dos Estados Unidos, não basta olhar só para o rendimento, certo? Os títulos americanos rendem algo entre 4% e 5%, especialmente os de 10 e 30 anos, que são de longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso olhar para a força da moeda. Não adianta comprar um título que paga 4 ou 5% se o dólar está caindo 3, 5 ou até 10% todo ano. É preciso proteger o valor da moeda. E é por isso que o Scott Bessent acabou de revelar o ataque de novo. Os Estados Unidos querem proteger a força do dólar, e é por isso que estão tentando garantir ao mundo que o petróleo vai voltar a ser precificado em dólares. Eu vou deixar um link para esse vídeo no meu perfil do Twitter, porque achei aquilo meio extraordinário. O jeito como ele basicamente argumenta que o principal objetivo da guerra no Irã é obrigar o país a voltar a usar o dólar no comércio de energia. Mas tem outro ponto interessante. O Trump fez alguns comentários sobre forçar os iranianos a investir na agricultura dos Estados Unidos. E acho que isso também tem a ver com o problema central, que é o fechamento do Estreito de Hormuz, que acabou gerando uma crise de petróleo e fertilizantes. Agora, se os Estados Unidos vencerem essa guerra, imagino que eles possam obrigar o Irã a vender o petróleo em dólares. E também forçar o país a, acho que o Trump usou essa expressão, dar aos Estados Unidos direitos exclusivos para vender produtos agrícolas para eles. De novo, é esse o tipo de paz que eles estão buscando. Como é que você enxerga isso? Eu acho que isso é um ato puro de desespero. Dá para ver isso voltando uns 12 a 18 meses, quando vimos o Trump praticamente implorar, ou talvez pedir, para a China comprar mais soja, mais trigo dos americanos. Agora, o que a gente está vendo é uma mudança geopolítica e também geoeconômica global, com os países do BRICS se afastando do sistema americano, especialmente do que os Estados Unidos exportam. E agora começamos a ver muitos desses países, Rússia, China, Brasil, passando a negociar mais entre si. Principalmente a China, que está comprando muitos produtos alimentícios, carne, produtos agrícolas, soja do Brasil. Então, neste momento, os Estados Unidos estão presos num verdadeiro atoleiro, numa situação bem complicada. Por um lado, os fazendeiros estão enfrentando muitos custos que só aumentam. E não dá para esquecer que eles foram atingidos por tarifas de 30% a 40% nos últimos 12 a 18 meses. Então, todos os custos deles estão lá em cima. E agora o preço da gasolina e do diesel está disparando, assim como o dos fertilizantes, que já subiram pelo menos de 20% a 40%. Com isso, o preço dos alimentos nos Estados Unidos também está subindo. Isso tudo leva a uma situação bem complicada, né? Ou o consumo vai cair, ou os fazendeiros vão acabar fechando suas fazendas, e o país vai perder ainda mais da sua base de produção de alimentos. O que a gente está vendo agora é uma tentativa de última hora do Trump para garantir o apoio da base dele. Muitos deles são fazendeiros, e ele quer dizer, sim, nós vamos vencer essa guerra. No fim das contas, os europeus vão usar dólares para comprar os produtos das suas fazendas. Mas isso não é uma solução de longo prazo. Mesmo que os Estados Unidos vençam a guerra, isso não resolve o problema de que o grupo dos BRICS está ficando cada vez mais avançado. Eles estão reduzindo o custo de produção, enquanto para os Estados Unidos, tudo está ficando mais caro. Então, mesmo que o Trump vença essa guerra, mesmo que ele consiga fazer o Irã comprar produtos agrícolas americanos, isso não resolve de verdade os problemas estruturais da economia dos Estados Unidos. Bom, de novo, sim.
Mas se o objetivo aqui é derrotar o Irã como uma forma de reativar o petrodólar americano, é claro que isso também é visto como um esforço para enfraquecer o BRICS. E o Trump, ele nunca evita explicar como teria derrotado o BRICS. Para ele, o BRICS é irrelevante. Em algum momento, ele chegou a dizer que a Espanha fazia parte do BRICS, se não me engano. Quer dizer, acho que ele não tem os fatos muito bem alinhados. Totalmente, pelo menos. Parece que está faltando um pouco de detalhe aí. Mas tudo isso parte da ideia de que os Estados Unidos vão derrotar o Irã. Se os iranianos vencerem, e aí dá para discutir o que significa vitória, mas no momento, como você acabou de dizer, os iranianos estão destruindo todas as bases na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados Árabes e no Kuwait. A gente poderia pensar que o motivo de um país como a Arábia Saudita estar em cima do muro, quer dizer, não ter entrado no BRICS em 2023, é porque está, digamos, colado nos Estados Unidos por causa da segurança. Mas se as bases americanas forem destruídas, se o acordo de segurança com os Estados Unidos passar a ser visto como um problema e não como uma vantagem, ou seja, se os iranianos saírem por cima, os sauditas vão ter que buscar algum tipo de paz com eles. E aí, o que aconteceria se a Arábia Saudita saísse de cima do muro e começasse a se alinhar mais com o BRICS? Isso não seria um golpe bem forte no dólar? Sim, com certeza. Quer dizer, agora a gente vê os iranianos mostrando confiança, mostrando como eles dominam o estreito e até como conseguem influenciar a inflação nos Estados Unidos. Agora, vamos falar rapidinho sobre isso primeiro. A gente viu que o índice de preços ao consumidor de junho caiu de mais ou menos 4,2% para 3,5%, e todo mundo comemorou, né? A crise da inflação nos Estados Unidos acabou. Mas isso só aconteceu porque o preço do petróleo despencou de cerca de $100 para 70, por causa da promessa de um cessar-fogo temporário. Acho que todo mundo lembra disso, né? Por causa desse cessar-fogo, tanto o Irã quanto os Estados Unidos, teoricamente, se comprometeram a não atacar. Mas obviamente isso foi completamente por água abaixo hoje. Mas isso mostra que, só com o compromisso dos próprios iranianos de deixar alguns navios passarem por Hormuz, o preço do petróleo caiu. O que na prática significa que o Irã tem bastante poder de influência sobre os sauditas, certo? Agora, é verdade que os sauditas conseguem desviar parte do petróleo de Hormuz para o Mar Vermelho. Usando o corredor do Mar Vermelho, eles conseguiram transferir, acho que entre 40% e 50%. Assim, o petróleo pode seguir pelo canal de Suez, lá no norte, ou passar pelo estreito de Bab al-Mandab. Mas há relatos de que os iranianos disseram aos Houthis que talvez fosse bom fechar essa rota se os Estados Unidos continuarem batendo neles. Então isso também está sob ameaça. Não é impossível que os sauditas acabem se alinhando aos iranianos, mesmo que de forma indireta. E o que o Irã realmente quer fazer, certo? Além de cobrar uma taxa de $2 milhões por navio, eles também querem que os países do Golfo passem a precificar o petróleo em yuan chinês. Agora, se isso acontecer, isso significa que muitos países do Golfo, muitos estados do Golfo, não só a Arábia Saudita, vão precisar começar a aceitar menos dólares e a vender o petróleo em yuan chinês. E se isso acontecer, existem algumas maneiras mais de usar a moeda chinesa, né? Você pode comprar produtos da China, pode comprar títulos chineses, ações chinesas, ou pode comprar um ativo de reserva internacional, que é o ouro. E a própria China vende esse ouro. Agora, tudo isso é totalmente separado do sistema do dólar. Você não vê esse dinheiro voltando para os dólares, a menos que eles realmente mudem o sistema. O que seria bem estranho se o dólar deixar de ser necessário para comprar petróleo. Então, se a Arábia Saudita se alinhar com o Irã, isso vai ser devastador para o dólar. Talvez não seja o golpe final, mas pode desencadear um efeito em cascata, e isso não seria nada bom nesse momento tão delicado.
A gente consegue ver o desespero nos Estados Unidos. Por exemplo, quando o Marco Rubio aparece na frente dos jornalistas para fazer um discurso apaixonado sobre a importância das Nações Unidas, dizendo que não podemos bloquear rotas marítimas internacionais. Quer dizer, é o mesmo país que impôs bloqueios a Cuba e a Venezuela, que pratica pirataria, que rouba os bens soberanos de outros países, que vive bombardeando nações e derrubando seus líderes. E aí, de repente, vem apelar para a ONU, por direito internacional e por direito marítimo. Isso cheira desespero, porque é uma hipocrisia escancarada. Mas como você vê os Estados Unidos aumentando a pressão sobre o BRICS? Porque isso parece ser, como você disse, a instituição-chave que pode facilitar a desdolarização e a perda de hegemonia dos Estados Unidos. De novo, é quase como uma lei da física agora. O BRICS não precisa criar um plano genial, só precisa facilitar o processo, porque são os próprios Estados Unidos que estão enterrando o dólar. Basicamente, tudo que o BRICS precisa fazer é abrir caminho para alternativas, como o comércio em moedas nacionais, o retorno a algum formato baseado em ouro, ou a internacionalização do yuan, seja lá o que for. Mas como você enxerga a possibilidade de os Estados Unidos ameaçarem o BRICS? Certo. Agora, quando a gente fala do confronto entre os Estados Unidos e o BRICS, especificamente, eu acho que precisamos admitir que os Estados Unidos perderam muitas cartas, né? Eles já perderam, e estão perdendo agora, a carta da moeda. Os Estados Unidos estão causando muitos problemas de inflação no mundo todo, não só com o BRICS, mas em toda a Ásia também. Então, muitos países não estão nada satisfeitos com a forma como os Estados Unidos conduzem sua política externa e como estão apertando o mundo para alcançar seus próprios objetivos geopolíticos. A única carta que os Estados Unidos ainda têm hoje é a da inteligência artificial e a dos semicondutores. E se os Estados Unidos conseguirem, de alguma forma, controlar o poder de computação de IA do mundo, as capacidades dos modelos de inteligência artificial e realmente isolar as tecnologias mais avançadas dos países do BRICS e de outros, talvez os Estados Unidos consigam pressionar o BRICS. Mas o problema é que esse plano está desmoronando rapidamente. Todo o projeto americano de cercar a IA, de erguer grandes barreiras para impedir o resto do mundo de acessar alguns dos seus modelos mais avançados, seja o Cloud, o Faber ou o ChatGPT, alguns dos modelos de AI mais poderosos que o restante do mundo simplesmente não consegue desenvolver, foi completamente destruído nas últimas 48 horas. Olha, não sei se você viu as notícias, mas a China acabou de lançar o próprio modelo de inteligência artificial, que superou todos os parâmetros, todos os testes. Basicamente, ele se chama Química 3 da Moonshot. Agora, o grande ponto é que esse modelo de IA é de código aberto, com pesos abertos. Ou seja, você não precisa de nenhuma autorização do governo, não precisa da aprovação de Washington, nem fica sujeito à ameaça de sanções de nenhum país, seja da China ou dos Estados Unidos. Você pode simplesmente baixar esse modelo de IA no seu próprio computador ou na sua organização e deixá-lo rodando por conta própria. E isso muda completamente o ecossistema americano de vamos criar nossos próprios modelos de IA. Se você quiser ter acesso, vai ter que pagar uma quantia absurda de dinheiro. Talvez a gente te force a voltar para o sistema do dólar. Ou talvez você precise fazer concessões geopolíticas. Mas tudo isso já foi por água abaixo. Então, quando a conversa é sobre qual poder de influência os Estados Unidos ainda têm sobre o BRICS, eu diria que, economicamente, não é muito. Em termos de cadeias de suprimento, também não é. E quando se fala em inteligência artificial, a China acabou de desmontar essa ideia de que os Estados Unidos têm alguma vantagem sobre ela. Acho que o único ponto que sobra é o poder militar americano, mas usar isso também seria extremamente problemático.
Olha, a parte de inteligência artificial em tudo isso é bem interessante. Dá para dizer que ela é até mais diretamente envolvida na guerra do Irã, porque os países do Golfo investem boa parte do que ganham com a venda de energia. Primeiro, eles vendem o petróleo em dólares e depois aplicam muito desse dinheiro em empresas americanas de IA, o que mantém essa bolha da inteligência artificial viva. Mas aí vem a questão: como a destruição ou o futuro incerto dos países do Golfo afeta essa rivalidade entre os Estados Unidos e a China? Porque já existe um volume enorme de investimento nos Estados Unidos voltado para a IA. E não dá para dizer que tudo isso é só subsídio. Em algum momento vai ter que haver retorno, algum tipo de retorno sobre esse investimento. Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que a situação no Oriente Médio agora é um prejuízo líquido para os Estados Unidos. Primeiro, os Estados Unidos têm um problema enorme de energia quando se trata da expansão da inteligência artificial. Isso é algo que todo mundo já sabe. A China tem capacidade para gerar energia praticamente ilimitada, e é um custo muito baixo. Comparado com os Estados Unidos, o preço lá é de 33% até 70% mais barato, dependendo da região da China. A ideia, antes da guerra começar, acho que já lá por 2024, era que os Estados Unidos iam investir pesado em computação de IA, construindo centros de dados dentro do próprio Oriente Médio. Sabe, havia conversas de que talvez a gente fosse construir alguns na Arábia Saudita, talvez nos Emirados Árabes Unidos. Pois é, claramente esse plano já evaporou. Ninguém vai construir centros de dados num lugar onde estão voando mísseis, onde toda a região está instável e onde as economias do Golfo, se a situação piorar, podem acabar entrando em recessão, certo? Então, isso não é bom. Além disso, diferente da China, os Estados Unidos ainda dependem muito do petróleo para geração de energia. Os preços do gás natural estão subindo, os preços do petróleo também, e os Estados Unidos estão drenando suas reservas estratégicas de petróleo num ritmo muito preocupante. Então, quanto mais essa guerra se prolonga, mais toda a estrutura da inteligência artificial, das big techs e dos grandes provedores de nuvem fica instável. Hoje, a economia dos Estados Unidos como um todo depende muito da ideia, da esperança de que essa expansão continue. Mais de 2% do PIB americano está ligado a todos esses investimentos em inteligência artificial que ajudam a manter o país longe de uma recessão. Agora, se tudo isso desmoronar, a primeira coisa a cair serão essas avaliações fantasiosas das ações americanas. E muitos dos fundos soberanos da Arábia Saudita e de outros países do Oriente Médio têm grandes participações nelas. Então eles também vão ser afetados. Isso não vai terminar bem, a menos que a guerra no Irã chegue a uma boa conclusão. Mas do jeito que as coisas estão, eu sinceramente não vejo isso acontecendo. But as it stands, I don't really see it happening. Eu tenho visto os avanços da China em chips afetando tudo isso, porque, de novo, é por isso que é tão difícil acompanhar o que está acontecendo. São muitas variáveis, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Para começar, parte desse drama começou, claro, quando os Estados Unidos impuseram restrições à importação de chips da China e incentivaram os europeus a fazer o mesmo, partindo da ideia de que isso derrubaria toda a indústria de tecnologia chinesa. Mas parece que aconteceu o contrário. Os chineses simplesmente começaram a desenvolver suas próprias capacidades muito mais rápido. E isso, claro, agora cria alguns problemas. A situação até se inverteu um pouco. O mercado americano percebeu que não consegue realmente sobreviver sem o mercado chinês. Quer dizer, eles cortaram um consumidor enorme. E os chineses não estão se prejudicando com isso. No fim das contas, os Estados Unidos fizeram isso consigo mesmos. Mas até quando dá para sustentar isso? Porque, se o grande problema é a bolha da inteligência artificial, não conseguir gerar retorno real sobre o investimento, como é que isso está afetando essa bolha? How is this impacting the bubble? Alright. So here's the funny thing, right? I want to start off with Certo. Olha só que curioso.
Eu quero começar com isso, porque é bem interessante. Nos últimos 1 ou 2 meses, as importações dos Estados Unidos vindas da China dispararam, subiram muito mesmo. Foi um aumento impressionante, algo em torno de 30% a 40%. E a maior parte disso veio de peças e componentes eletrônicos usados na expansão da inteligência artificial nos Estados Unidos. Então, pensa bem, a bolha da IA americana está sendo sustentada por importações de eletrônicos da China. À medida que essa bolha continua crescendo, os Estados Unidos estão, na prática, deixando a China mais rica. E o que a China vai fazer com esse superávit comercial? Vai reinvestir esse dinheiro nas próprias empresas, na própria economia, especialmente na corrida tecnológica. Agora, não vamos esquecer que a China anunciou que vai investir cerca de 290 bilhões de dólares especificamente na base de inteligência artificial nos próximos 5 anos. Isso dá mais ou menos 60 bilhões por ano. E o dólar rende muito mais na China, certo? Então, digamos que você gaste $1 nos Estados Unidos. Talvez consiga $1,50 em resultado, se tiver sorte. Agora, se você gastar $1 na China, pode conseguir 2, talvez $3 em resultado. A China agora está produzindo seus próprios chips. Eles chegaram a um ponto em que já não precisam mais das máquinas de litografia de alta tecnologia da Holanda, da ASML, para realmente competir com os Estados Unidos. Eles estão investindo pesado em talento, em criar códigos de software melhores. A própria Huawei criou uma tecnologia chamada de dobramento lógico, que permite que os chips se dobrem, aproximando mais os transistores. Com isso, você não precisa necessariamente ter os chips de inteligência artificial mais avançados da NVIDIA, por exemplo. Então, a China está reduzindo essa diferença dessa forma. Agora, o problema para os Estados Unidos é que eles não conseguem fechar essa lacuna, porque estão perdendo muita receita vinda da China. A China representa de 40% a 60% de todo o mercado de semicondutores. E com o novo investimento chinês, aquele de 300 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, tem uma cláusula muito interessante ali que a gente precisa observar com atenção. Ou seja, 80% dos materiais ali vão precisar vir de empresas chinesas. Talvez a China compre uns 20% da Coreia, do Japão, só para manter as relações comerciais ou algo assim. Mas a maior parte vai vir da Huawei. Esses chips de inteligência artificial vão ser dessa empresa. Os chips de memória vão vir da CXMT, que é a equivalente chinesa da Micron nos Estados Unidos. Então, o dinheiro vai ficar preso dentro de uma economia circular, na própria China, fortalecendo o país. E os Estados Unidos não vão ver nenhum centavo dessa receita. O que não é nada bom, especialmente quando você precisa de recursos para vencer essa disputa. Acho que outro problema aqui é que a geoeconomia costuma estar muito ligada ao aspecto militar, como a gente vê na guerra com o Irã. Mas os países que estão na linha de frente, por dependerem tanto da segurança garantida pelos Estados Unidos, acabam transformando essa dependência em lealdade econômica ou geoeconômica. Dá para ver isso claramente nos países do Golfo. O motivo de eles negociarem em dólar e reinvestirem todos os lucros no mercado americano é justamente essa forte dependência da proteção dos Estados Unidos. O mesmo acontece na Europa, e agora também no leste asiático. Se essa dependência de segurança enfraquecer, ou se eles passarem a ver os Estados Unidos como um parceiro pouco confiável, alguém que provoca guerras em vez de evitá-las, isso pode desmanchar boa parte dessa lealdade geoeconômica. Obviamente, os países do Golfo são uma preocupação agora. Eu acho que os europeus ainda estão dobrando a aposta, tentando preservar o chamado Ocidente político. Mas como você vê o impacto disso tudo no leste asiático? Porque uma coisa que eu notei na guerra contra o Irã foi que a primeira ação dos Estados Unidos foi começar a retirar muitos dos seus mísseis,
tanto os interceptores quanto outros tipos da Coreia do Sul e de outros países do leste asiático, para enviar para o Oriente Médio ou mais especificamente para Israel. Como você acha que os países daquela região vão reagir a isso? O que os japoneses estão fazendo? Quer dizer, em algum momento eles vão ter que se proteger, não é? At some point they will have to hedge their bets, won't they? Right, they will have to. I mean, there's a lot of talks about Certo, eles vão ter que fazer isso. Quer dizer, tem muita conversa sobre como o Japão planeja reforçar suas forças armadas. E a gente também viu muitos mísseis sendo retirados da Coreia, indo lá para o fronte iraniano. Então os coreanos também estão bem preocupados. O problema dessas economias asiáticas é que elas estão presas entre a cruz e a espada. E, obviamente, os Estados Unidos, mesmo que não estejam abandonando seus aliados, estão piorando a situação com toda essa guerra no Irã. Estão fazendo os preços subirem e todas essas economias estão sendo apertadas agora. Se a gente tirar todas as vantagens do aumento na demanda por semicondutores, a economia de base ali está ficando cada vez mais fraca. Eu acabei de voltar do Japão e as coisas lá estão de 30% a 40% mais baratas do que no meu país. Então dá para ver que os moradores de lá não estão exatamente vivendo no luxo. Mas o problema é que eles também têm que lidar com a China. E a China é o chamado irmão mais velho por lá. Então, quem é que você vai ouvir? Vai ouvir a China, com quem você também tem várias questões históricas, né? Que vem desde a Segunda Guerra Mundial. E a China tem poder para cortar o fornecimento de terras raras, tem poder para restringir suas importações. Então vai ouvir a China. Mas, se fizer isso, vai acabar enfrentando a ira de Washington. E muito disso, grande parte da economia coreana e da japonesa está presa aos Estados Unidos. Eles exportam muita coisa para lá. E o Japão tem algo em torno de $1 trilhão em títulos do Tesouro Americano. Então, todos esses laços antigos, essas conexões históricas, não dá para desfazer facilmente. Eu acredito que eles estão tentando se proteger, tentando esperar para ver o que acontece. E acho que romper a lealdade deles com Washington não vai ser nada fácil. Nem acredito que isso possa acontecer nos próximos 5 ou 10 anos. Acho que eles estão só esperando que apareça alguém mais racional, se é que isso é possível, para substituir o Trump nos próximos 2 ou 3 anos. É bom, essa é basicamente a estratégia europeia hoje em dia. Parece que é a esperança. Vamos torcer para que o Trump desapareça e, de alguma forma mágica, a gente volte para os anos 90. Acho que eles colocam foco demais na pessoa, no líder, e não tanto na situação econômica dos Estados Unidos. Porque, bem, a situação lá está mudando rápido. E, de novo, como eu disse, eles não conseguem mais vencer a corrida tecnológica. Não conseguem manter o controle desses corredores marítimos pelo mundo. O sistema bancário internacional deles já não tem mais posição de monopólio. E também, a força da moeda, de todo o sistema financeiro, está enfraquecendo, porque os Estados Unidos estão aumentando a oferta de dinheiro num ritmo enorme, o que é, bem, é uma forma de tributação, não é? Sobre o mundo inteiro. Porque todo mundo que tem dólares agora vai ver o valor do que tem cair, já que os Estados Unidos continuam expandindo e expandindo a base monetária. E o que a China está fazendo agora para evitar esse imposto? Pois é. Olha, eu acho que a China está se deteriorando ativamente. Eles estão se desfazendo dos títulos do Tesouro Americano quase todo mês. E um dos grandes motivos é evitar confisco, claro, né? Se isso pode acontecer com a Rússia, pode acontecer com qualquer um. Mas tem outro problema. Manter títulos do Tesouro dos Estados Unidos, ou seja, reciclar o seu dinheiro de volta para a dívida americana, não é uma boa ideia no fundo. Mesmo que os Estados Unidos estejam pagando 4 ou 5%, como você disse, a oferta de dinheiro cresce de 6 a 8% todo ano. E o país continua gastando cada vez mais. Eles vão gastar mais para reconstruir as forças armadas. O Trump prometeu algo em torno de $1,5 trilhão de dólares. E ainda precisam construir mais centros de dados para manter a bolha girando.
E a guerra com o Irã está custando de 500 bilhões até $1 bilhão por dia. Isso não vai parar. Então, a China acaba percebendo o que está acontecendo. No fim das contas, se as coisas não mudarem, os Estados Unidos vão dar calote na dívida. E só existem duas formas de dar calote numa dívida. A primeira é simplesmente não pagar. Você deve $100 para o banco e diz para o banco que não vai pagar. Mas é claro que isso provavelmente não vai acontecer, né? Isso desmontaria a economia global num instante. Então o jeito mais rápido de fazer isso é imprimir dinheiro e pagar a dívida com inflação. E de repente, o mundo inteiro é engolido por essa inflação. Daqui para frente, a gente vai ver muitos países dentro do BRICS buscando formas alternativas de investir, seja comprando títulos chineses, seja comprando ouro. Eles precisam proteger suas reservas. E claro, isso não é bom, nem para o dólar, nem para o mercado de treasuries dos Estados Unidos. E para os países que têm economias baseadas em manufatura, como a China, talvez até o Japão, eles precisam usar esse dinheiro de forma produtiva. Então vão investir nas próprias economias, construindo novas fábricas, ampliando a capacidade de produção de chips, esse tipo de coisa. Eles vão ter que fazer isso. E isso vai deixar os Estados Unidos numa situação complicada, certo? Agora, eu acho que muita gente ainda diz que os países do mundo continuam comprando treasuries americanos no saldo final. É verdade, porque a oferta de dinheiro continua aumentando, certo? Então, se as pessoas comprarem mais alguns bilhões em títulos do Tesouro Americano, tecnicamente dá para dizer que o valor está subindo. Mas em termos percentuais, os bancos centrais estão segurando menos. Esse volume vem caindo desde 2008, logo depois do grande resgate feito pelo Ben Bernanke. Depois da impressão de dinheiro em 2020, por causa dos lockdowns, o mundo vem perdendo cada vez mais confiança. Então as pessoas estão procurando outros tipos de ativos para investir. E claro, o ouro é um caminho óbvio, mas a gente também vai ver muitos investimentos dentro das próprias economias. Países como o Japão, e até na Europa, a Alemanha, por exemplo, vão gastar muito mais com suas forças armadas para impulsionar o PIB também. E quanto à internacionalização do yuan? Porque parece que os chineses não se importavam muito em ter até certo ponto o dólar americano como moeda de reserva. Mas isso também tem um custo, e eles não necessariamente queriam esse papel, ou seja, que a própria moeda deles tivesse um peso muito grande nos mercados internacionais. Por outro lado, claro, investir tanto no dólar americano, quando ele não é sustentável e ainda é usado como arma contra a China, não faz muito sentido. Mas então, o que os chineses estão fazendo de fato para fortalecer a própria moeda e o próprio sistema financeiro? Claro, eu acho que a China, como você disse, vai internacionalizar o yuan de forma muito mais ampla com o passar dos anos, das décadas. Agora, não estamos dizendo que eles vão substituir os Estados Unidos como moeda de reserva, porque ser uma moeda de reserva também traz muitas desvantagens. Mas, o objetivo final da China é criar uma situação em que possa comprar todos os seus insumos do mundo usando a própria moeda. Hoje, a China consegue fazer isso em cerca de 50% a 60% das vezes. Por exemplo, 100% das importações vindas da Rússia são liquidadas principalmente em yuan chinês, e em menor grau, em rublos. Mas com o resto do mundo, eles ainda usam o dólar em uma proporção bem significativa. Pelo menos de 20% a 30% do comércio deles ainda é feito em dólares. Agora, a China não quer isso. Então a única saída é internacionalizar o yuan. O problema no passado, com a internacionalização do yuan, é que você precisa de um renminbi mais forte, certo? Ninguém quer que outros países acumulem grandes quantidades de yuan e depois de 5 ou 10 anos, a moeda chinesa perca muito valor. Isso seria um tiro no pé. Por outro lado, se o renminbi se valoriza, a moeda chinesa isso também prejudica o valor das exportações. Quanto mais alta a sua moeda, mais caros ficam os seus produtos lá fora.
Só que agora a gente vive um cenário completamente diferente, em que o custo das importações dos concorrentes da China também está subindo, porque as moedas deles estão desvalorizando ao mesmo tempo. Quando a moeda do Japão desaba, quando a da Coreia desaba, e quando os preços nos Estados Unidos sobem, o custo de produção deles também aumenta. Enquanto isso, o da China também está subindo, mas o deles está subindo ainda mais do que o da China. Por quê? Porque todos eles dependem muito do preço do petróleo. Só que a China diversificou a própria matriz energética. Então, de certo modo, enquanto todo mundo está desabando, a China está desabando menos. E isso torna a China mais competitiva. Ironicamente, isso permite que os chineses valorizem a própria moeda, algo que vem acontecendo nos últimos 18 a 24 meses. De repente, o renminbi se torna uma reserva de valor mais atraente, certo? Você não só recebe rendimento de títulos, como pelo menos a sua moeda não está caindo. Então dá para manter o renminbi chinês com mais segurança. Agora, o que vai acontecer nos próximos 4 dias também é algo realmente marcante. 4 days is also quite groundbreaking. China is going to cancel gold trading. A China vai cancelar as negociações de ouro, e isso é algo grande. O que acontece é que a China não quer que o mercado de ouro deles fique cheio de derivativos de papel, controlado por um monte de contratos desse tipo, como acontece nos Estados Unidos. Agora, por que eles querem fazer isso? Porque querem que o mundo veja a China como um centro de referência do ouro, um lugar onde você pode colocar seu dinheiro e o preço do ouro é previsível. Isso dá aos países do mundo mais opções para investir o que ganham com a China. Você recebe renminbi chinês, pode aplicar em títulos chineses. Se uma parte de você não confia totalmente no governo chinês, tudo bem, pode comprar ouro com esse dinheiro. E esse ouro vai ficar guardado na própria China. Ou seja, a China está acelerando em todas as frentes. E sim, o renminbi chinês vai ser uma parte muito importante dessa equação daqui para frente. Por causa de todas as críticas ao dólar americano, um argumento muito comum é que sim, ele é uma moeda com falhas, com problemas, mas ainda é a camisa mais limpa do cesto. Ou seja, as alternativas seriam piores. Eu acho que isso já não é mais verdade. Mas eu queria te perguntar, para encerrar, como você vê a evolução dos mercados de ações, quer dizer, dos mercados internacionais? Porque há uma tendência do Trump de basicamente começar uma guerra numa sexta-noite, escalar o conflito com os iranianos e no domingo à noite dizer que a paz voltou e que tudo está maravilhoso. Mas antes que os mercados abram de novo, é preciso acalmá-los. Pelo menos, esse parece ser o principal movimento agora. E, de novo, por bons motivos, como você explicou. Hoje, o controle dos Estados Unidos sobre os mercados internacionais e a própria situação econômica do país estão bem frágeis, e isso é algo essencial que eles precisam levar em conta quando entram em guerra. Mas como estão agora o mercado de títulos e o mercado de ações dos Estados Unidos? Porque, na minha visão, a diplomacia praticamente morreu. Os iranianos já não veem muito sentido em conversar com os Estados Unidos, porque a diplomacia virou uma longa enganação. E a guerra está escalando, está se ampliando. O que você enxerga para o futuro agora? Certo. Agora a gente está vivendo um momento bem interessante, em que o mercado de ações dos Estados Unidos está subindo, mas o mercado de títulos americanos está desabando. Antes, era exatamente o contrário, especialmente em tempos de guerra. As ações deveriam estar caindo, enquanto os títulos do governo americano deveriam estar se valorizando por causa da demanda. O que os investidores estão dizendo agora é o seguinte: eles sabem que o dólar vai se desvalorizar mais à frente. Sabem que os Estados Unidos vão gastar muito mais e acreditam que os rendimentos dos títulos vão subir. Por isso, estão fugindo da dívida. Mas o problema do capital global é que ele sempre precisa de um lugar para onde correr. E neste momento, muita gente ainda acredita na história da inteligência artificial nos Estados Unidos. É por isso que tanto dinheiro continua indo para o mercado de ações americano, especialmente para o índice Nasdaq, neste exato momento. The Nasdaq
as we speak. No, the big problem with this O grande problema disso é que tudo depende, como você disse, da expansão da inteligência artificial e do Trump ficar o tempo todo inflando o mercado. Quase toda semana ele fala que a bolsa está batendo recordes históricos, que investimentos de 19 trilhões de dólares vão entrar nos Estados Unidos, o que é factualmente impossível. Mas mesmo assim, ele continua alimentando essa expectativa. E o mercado compra essa ideia, porque ainda existe uma esperança de que a guerra no Irã vai acabar. Quando isso acontecer, o preço do petróleo deve despencar, a inflação vai cair e as ações americanas vão se beneficiar disso. Só que o grande problema é que não dá para ter uma queda nas ações dos Estados Unidos sem que venha junto a ameaça de uma recessão. Agora, grande parte do consumo nos Estados Unidos vem do topo, dos 10 a 20% mais ricos. A gente chama isso de economia em formato de K, certo? Onde quem ganha menos está perdendo dinheiro, ficando mais pobre. Mas os que têm renda alta, especialmente os acionistas, estão gastando mais. Agora, o que acontece se o mercado cair de repente 10, 20 ou, Deus me livre, 30%? De uma hora para outra, as pessoas vão se sentir mais pobres, vão parar de gastar e tudo simplesmente para. E é aí que o Trump fica realmente encurralado. Ele criou uma armadilha para si mesmo. Ele não pode deixar os preços das ações caírem. Então precisa continuar alimentando essa euforia em torno do mercado de ações. Mas quanto mais ele faz isso, os preços precisam continuar subindo, subindo e subindo. Só que a situação fundamental não justifica isso. As empresas não conseguem continuar pegando empréstimos enquanto as taxas de juros continuam aumentando. A inteligência artificial dos Estados Unidos está enfrentando a ameaça da China e ele acabou de reacender a guerra no Irã. Então todas essas situações conflitantes estão pressionando os Estados Unidos, todo o mercado americano, quer dizer, a economia americana como um todo. E se o país não conseguir controlar essa guerra, eu acho que os mercados não vão continuar estáveis por muito tempo. Dizem que líderes políticos tendem a se gabar ou a se fixar justamente nas áreas em que são mais vulneráveis. Então, por exemplo, a União Europeia, neste momento em que as liberdades estão se desfazendo muito rápido, os líderes europeus não param de falar sobre como as liberdades deles são maravilhosas. E o mesmo acontece nos Estados Unidos. Trump e muitos políticos americanos não param de dizer como os Estados Unidos são incríveis, como é o país mais poderoso do mundo, como a bolsa e a economia estão melhores do que nunca. Normalmente, isso reflete uma certa insegurança, uma sensação de que as coisas não vão tão bem assim. Bom, antes de você ir, tem mais alguma consideração final? E também, onde as pessoas podem te encontrar? Claro, as pessoas podem me encontrar no meu canal do YouTube. É só digitar Sean Fu Gold. Sean Fu Gold. Lá eu falo sobre economia, ouro e prata, mercado de ações também. E sim, tem uma boa mistura de geopolítica, principalmente quando o assunto é conflito. Bom, minhas palavras finais são que neste momento a gente vive um período totalmente sem precedentes. As coisas estão ficando muito arriscadas. Muita gente no mercado está realmente jogando com a sorte. Dá para ver isso pelo recente IPO da SpaceX. Subiu como um foguete e depois todo mundo esfriou e os preços estão despencando de volta para a Terra. Então acho que a lição é, não siga o hype, faça o seu dever de casa. E no fim das contas, o que a gente pode fazer agora é rezar para que a guerra acabe. Muito obrigado pelo seu tempo. E sim, eu acompanho o seu canal, então recomendo que todo mundo faça o mesmo. Valeu mais uma vez. Excelente. Valeu, Glenn.